meus amores. Vou ensinar vocês a como pegar. Vou fazer aqui vídeos de skins pra vocês. Então, vou trazer aqui pra vocês, né? Então, bora lá, né, meus amores, né? Porque vocês querem, né? O desejo de vocês é o que? Uma ordem, brincadeira. Vocês nunca dizem nada. Então, olha a skin. Lembrando que a unha, a barriga e o negócio branco que fica nos pés é com Robux, ó. Tá? Com Robux. A unha é com Robux, aqui é com Robux, né? Depois ela vai ensinar vocês, né? Deixa eu... Aqui é o canal dela, ó. Palola Oficial, né?